Olá, eu sou o Rui Miguel Tovar, estou no 00.pt para o Destino Saudade. E chegamos ao episódio 50 do Destino Saudade, um episódio muito especial, não só pela presença do Rui Miguel Tovar, que já é habitual, é um dado adquirido ter o Rui, mas hoje temos, Rui, um amigo nosso, uma grande referência, um ídolo e uma pessoa que faz bem ao futebol e que faz falta ao futebol. Domingos Paciência, muito obrigado pela sua presença aqui connosco no Destino de Saudade. É mesmo um enorme prazer tê-lo aqui. Nós hoje enfeitamos aqui a mesa com algumas coisinhas alusivas à sua carreira, umas camisolas que também já vamos descobrir. Claro. Mas antes, Rui, queres dar o pontapé de saída aqui com o nosso Domingos? Bom, pode ser, claro, é um prazer imenso. Obviamente lembro-me bem do Domingos, porque tive a feliz coincidência de assistir à estreia no Moura-Porto, assim, um jogo insuspeito de Taça de Portugal. Fui com o meu pai, pela RTP. E há provas disso. Foste apanhado. É verdade. Pelas câmaras. Pelas câmaras da RTP. E o meu pai, na viagem Lisboa-Moura, ali a um dado momento, diz-me que se tal jogador chegar a entrar em campo, para ficar atento a ele, porque era um jogador diferente, que tinha um toque de futebol de salão. Ainda não havia a expressão futsal, não é? Ou pelo menos não estava enraizada. Sim. Futebol de salão. Pronto, e o jogador era o Domingos. E quando saiu a equipa, o Domingos estava a titular. E pronto, eu fiquei de olho no Domingos. E há uma jogada muito interessante. Calhou, lá está, as coincidências é isto. Junto à linha lateral, pelado, do mais pelado que pode haver, e ainda bem. E o Domingos está de frente para o público e está de costas para o campo, não é? E vêm dois jogadores do Moura, muito apressados, não é? E o Domingos com uma roleta, que é aquilo que depois o Ronaldinho, o Zidane, e se calhar antes disso houve mais jogadores que fizeram, imagino que sim, mas foi a primeira vez que vi ao vivo alguém fazer uma coisa, sair de uma situação perigosa com estilo, com graça. E lembro-me de olhar para o meu pai, tipo, tinhas razão naquilo que disseste. Não me lembro mais momentos do jogo, a não ser dos gols e uma bola à barra, do Barriga, se não me engano. Barriga. Não sei se os gols foram do Raudney e do Juari, não sei, tenho assim uma vaga ideia desses momentos. Mas este momento tenho a certeza porque foi à minha frente. Eu estava aqui e o Domingos estava aqui e ele livrou-se dos dois defesas do Moura. Depois, o tempo passou, o Domingos afirmou-se no Porto, que isto foi a primeira época do Domingos. 87, 88. 87, 88, sim. E lembro-me que tinha um amigo meu da escola, era o João Moura, a escola secundária, que festejava os golos como o Domingos. Aquela coisa do dedo. E pronto, e são estes momentos que ficam porque, repara, nos anos 90, a distância Porto-Lisboa ainda era gigante, não é? Para chegar cá ao Porto era mais difícil do que agora. E achei interessante o miúdo de Lisboa ficar colado a este festejo do Domingos. É interessante. Na escola temos sempre estes personagens. Sim. E este era um deles. E então, quando marcava um gol, fazia sempre aquele gesto. E são coisas que ficam. Depois, claro, entrei no jornalismo mesmo e esbarrei várias vezes com o Domingos e com a sua simpatia. A primeira vez, se não me engano, foi uma entrevista para sábado, em que ele me falou das botas do Jacques. E pronto, e a amizade cresceu porque é uma pessoa bastante simples. Sem dúvida. E o trajeto futebolístico é bastante interessante, quer do ponto de vista como jogador, porque isso, obviamente, há vídeos de golos e mais golos, né, felizmente, mas também como treinador, porque chegar a uma final europeia pelo Braga, numa época em que o Braga começa... É único. Na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões... Se não incluirmos a Intertoto, que uns anos antes, mas é uma prova menor. Sim, e aí não há final, não é? Aí é um grupo... Só para ser rigoroso. Sim, claro, é verdade. Mas esse ano do Braga europeu é uma coisa maluca, porque elimina Celtic e Sevilha, se não me engano. Sim, é o Celtic primeiro e depois Sevilha. Sevilha, e elimina o Sevilha em Sevilha, com 3 golos do Lima, suplente. Suplente. Lima, suplente, marcou 3 golos. Dos jogos mais loucos que vi
Sim, do Braga, pelo menos. E o né? Sevilha, que é um grande da Europa, não é? Sim, sem dúvida. E de repente vemos o Braga na fase de grupos da Liga dos Campeões, espetacular. Se não me engano, faz 9 ou 10 pontos, mas não consegue chegar à fase seguinte, 10 para a Liga Europa e depois faz um trajeto muito interessante na Liga Europa, elimina Liverpool em Anfield, Dinamo Kiev, não me lembro onde, se foi em Braga ou se foi em Kiev, e Benfica. E pronto, e depois perde. Eu estive nas meias finais Braga-Benfica e depois na final em Dublin. Do Porto-Braga, que é um jogo que podia claramente ter caído para um lado ou para o outro. Sim. Completamente. Foi 1-0 e... Faz 2 anos. Faz 2 anos. 18 de maio. Porque estamos a gravar, para quem não sabe, no dia... Hoje que dia que é? 16 de maio, portanto faz 10 anos. Não, 11, faz 12 anos. Faz 12 anos. 12 anos. Faz 12 anos, passou a correr. Porra. Mesmo. Mas Domingos, 12 anos depois de Dublin. Estamos aqui muito mais descontraídos, certamente. Mas a carreira de Domingos é muito mais do que essa final. Vai muito mais lá para trás. Estas cadernetas ajudam a matar um bocadinho as saudades ou agudizam ainda mais um bocadinho a saudade? É evidente que isto desperta nostalgia, muita saudade, porque olhamos para aqui para vários colegas que estão aqui que na altura jogaram comigo e não haja dúvida que faz-nos recuar no tempo e de boas memórias, porque se vocês olharem para aqui, muitos portugueses, com todo o respeito que tenho pelos estrangeiros, é uma equipa de muitos portugueses. E outros tempos, e o futebol mudou desses anos para cá, mudou muito, mas é sempre bom recordar, e como o Rui dizia bem, o princípio da carreira é aquilo que mais nos marca, porque é quando nós andamos à procura da nossa afirmação, e na altura falava-se muito, parecia que havia ali uma barreira, uma fronteira, quando é que deixa de ser uma promessa e passa a ser uma certeza. E eu acho que a partir de determinado momento comecei a sentir que era uma certeza no futebol e portanto, estes tempos não haja dúvida que jamais esquecerei. E esse jogo em Moura lembro perfeitamente porque foi o meu primeiro jogo como titular. O Ibiza deu-me essa oportunidade e numa altura em que se jogava num pelar, não era relva, e onde tecnicamente é uma exigência muito maior jogar num pelado, porque a bola salta mais, mas eu cresci nessas condições e portanto adaptei-me facilmente nesse jogo. Mas é uma história da qual me orgulho muito, de ter tido a carreira que tive, mas também ao mesmo tempo com aquela sensação de que podia fazer sempre algo mais. E eu digo isto porque a minha grande mágoa é nunca ter conquistado uma competição internacional. E estive lá perto por várias vezes, cheguei a uns quartos de final de uma Taça das Taças contra a Sampdoria, cheguei a uma meia final contra o Barcelona, da Liga dos Campeões, mas nunca tive essa possibilidade. E como falavas, ironia do destino, que jamais passava pela minha cabeça como treinador, viver um momento de estar numa final europeia contra o clube que eu representei e que queria ganhar uma competição europeia, e estou do outro lado a defender os interesses de uma grande equipa, de uma grande estrutura, de grandes jogadores e a querer ganhar ao clube do meu coração. Sim. Portanto, isto aconteceu comigo, aconteceu na minha carreira, mas ainda bem, porque hoje é bonito se recordar, porque são poucas as situações que devem acontecer com muitos profissionais de futebol. Acho que numa situação deste género, viver uma situação deste género, eu vivi. Domingos, eu estava a olhar aqui para esta caderneta e os únicos estrangeiros que há aqui é o Konstantinov, e nós já falamos algumas vezes do Domingos aqui ao lado do Konstantinov nas duplas de ataque. Sim, claro. Depois o grande Aloísio e o Timofte. O Konstantinov era de facto o parceiro ideal. Era. Eu acho se existe. Eu acho que essa dupla é quando o Rui fala que o meu festejo está associado e muita gente à minha imagem, não? O festejo está associado à minha imagem e muita gente o copiou nas escolas. Também tive a oportunidade de várias pessoas se cruzarem comigo na rua e dizerem-me isso também. Da mesma forma que as pessoas, quando me encontram, também me falam na melhor dupla do Futebol Clube do Porto. Uma das melhores duplas do Futebol Clube do Porto é Domingos e Konstantinov. Eu acho que, além da amizade fora do campo, que era importante, nós
estávamos muito bem sincronizados. E eu tive a oportunidade isto é uma revelação, porque isto vai sair brevemente no livro, em que o Costa Adinov diz que ele era o polícia mau e eu era o polícia bom. E era um bocado isso, porque ele fazia a parte de mau, de espicaçar os defesas, e eu depois aproveitava, enquanto eles se entretinham com Costa Adinov, eu aproveitava esse espaço que eles largavam. Mas é uma boa imagem, de facto. E acho que acaba por ser uma dupla perfeita. Ainda hoje falo com ele, a amizade se mantém, e não haja dúvida que foram 2-3 anos ali muito bons, quer com Artur Jorge, quer com Carlos Alberto Silva e depois com o Bobby Robson. Já agora, a biografia do Domingos vai ser lançada em breve. Sim, verdade. O autor é o Rui Miguel Tovar. Queres adiantar alguma coisa? Só para fazer um teaserzinho, para ficarmos mais atentos ainda? Não. Há tanta coisa. Acho que o livro para mim, foge um pouco àquilo que é habitual num livro de futebolista, porque tem memórias futebolísticas, claro, mas tem muito mais coração, tem muito mais família, e esse foi o lado mais explorado pelo Domingos, nem foi por mim. Portanto, as entrevistas sucederam-se e não houve perguntas. Aliás, as minhas perguntas era imagina, abrir um documento Word da época 91, 92 e pronto, olha, Marítimo, 2-0, jogou tal. E o Domingos, eu lembro-me disso e tal. Mas depois a conversa desviava-se sempre para um lado sentimental. E o livro, para mim, ganhou uma dimensão sentimental que eu não estava à espera. Também nunca tive muito tempo com o Domingos, de horas seguidas. Para fazer o livro tive. E foi uma revelação, porque tem muita história da família, dos pais, portanto, de tudo o que aconteceu antes de ser o Domingos. Tem muitas histórias com o Vítor Bahia, amigos de infância, tem coisas muito, muito engraçadas e que de facto são românticas e são apaixonantes, porque tudo o que é a nossa infância tem outro charme. E a infância do Domingos, não sendo preenchida, ou não sendo uma infância rica em todos os sentidos, conseguimos transportar para o livro uma emoção, para mim, pelo menos quando o reli há pouco tempo, achei divinal. Fiquei mesmo contente e houve até momentos assim mais emotivos, mesmo de puxar a lágrima. O assalto à casa, por exemplo, porque são coisas que nos deixam um bocadinho numa primeira instância para baixo, porque são momentos delicados de uma vida de qualquer pessoa. Se não me engano, estava já a caminho de Coimbra para um trem da Académica quando recebeste a chamada. Assim, tentar entrar na cabeça do Domingos, ou mesmo na nossa, se eu recebesse um telefonema a dizerem-me que estava em casa, impressionante, a minha mulher e a minha filha, é assustador, não é? E, portanto, é um livro que tem um cunho muito mais sentimental do que algumas biografias que eu já li na minha vida. E esse lado é muito interessante. Nem vou adiantar muito mais. Eu já tive o privilégio de ler e foi das melhores coisas que li no mundo do desporto em toda a minha vida. E a fasquia está muito alta. Portanto, melhor de estar aqui a falar, vamos estar atentos e depois comprem, que vai valer a pena. Sim, vai valer a pena. Domingos, eu estava a olhar aqui para esta coisa linda e que se calhar começávamos por esta preciosidade. O que é isto, Domingos? Eu acho que é das camisolas mais bonitas e trouxe-a por ser completamente diferente daqueles padrões que estamos habituados a ver nos equipamentos de futebol do Porto. E eu não tenho bem a certeza, mas eu acho que esta camisola é de um jogo à noite contra o Vitória de Setúbal. E este equipamento marcou-me, porque eu acho que eu nesse jogo fiz 2 golos, salvo erro. Mas, acima de tudo, por ser uma camisola das camisolas mais bonitas que eu acho que o Futebol Clube do Porto teve. São gostos. Sim. O padrão, este azul, mas é uma camisola muito bonita. O que me lembro deste azul, que não o padrão, mas o azul, é o da final da Taça das Taças, não é? Claro. Que é um azul lindíssimo. Sim. Pronto, não é o Porto das Riscas, mas lembro-me de tinha só 7 anos, de quando ver o Porto entrar em campo, pensar,
Espetacular, a camisola é muito bonita. Vê-se bem, Zeca. Este. Número 15. E o número 15, eu sempre que era suplente, eu queria ser o 15. Porque é o número que eu gosto. E eu pedia mesmo, quando ia para o banco, Luís César, ponha-me o 15, por favor. Por algum motivo assim especial ou o mesmo gosto só? É como se vai ser sempre preciso 115 é a altura. E eu gostava do 15. Esta camisola é muito bonita. Mas o 9 é o número da sua vida. Sim. Enquanto futebolista. Não só por ser a sua posição, mas... Sim, o 9 era uma camisola muito pesada. Era uma camisola, eu herdei uma camisola muito pesada. E essa camisola veio do Gomes. No ano com a chegada do Rui Águas, ele ainda vestiu a camisola 9. Estávamos a falar em 88, 89, quando vem o Ibites, porque eu no meu primeiro ano, 87, 88, não fui titular, fiz 15 jogos na altura. Depois, no ano a seguir, é quando vem o Quinito e vem também o Rui Águas e o Dito, e eu ainda não tinha conquistado a 9, até porque nesse ano também está lá o Gomes. Acho que esse no primeiro ano o Rui Águas ainda não é o 9 e depois no ano seguinte é que parece que é o 9. Porque é o ano do Gomes e mais 10, aquela frase que não é bem assim, é mais ou menos. É não é? o Gomes e mais 10, mas depois o Quinito, portanto, é com o Quinito. O Gomes e mais 10 é com o Quinito. Exatamente. O Gomes Finito é com o Ibites. Exato. E o Quinito sai ali perto do Natal, não é? Sai perto da altura de Natal, que é quando ele sai a seguir ao PSV Eindhoven, quando a gente perde 5-0. E há uma história muito engraçada em relação a esse jogo dos 5-0. Eu não fui a esse jogo. Eu não fui a esse jogo porque eu tive um traumatismo craniano num jogo na véspera contra o Marítimo. Okay. E não pude ir, tive que ficar em repouso. E depois a equipa vai jogar contra o PSV Eindhoven e o Quinito, a tática, virou-se no início do jogo, a estratégia é: vamos fazer a tática do saco. Vamos meter o PSV Eindhoven de Kieft, Koeman, vamos metê-los num saco e não os vamos deixar jogar. E depois, quando vieram os meus colegas, eles no balneário, o comentário era que o saco estava roto. E foi quando perdemos 5-0. Mas depois no jogo cá foi que ganhámos 2-0. Eu entrei e já o Quinito não estava no banco e eu faço o 2-0 de cabeça, um golo de cabeça de um cruzamento de Jaime Magalhães, salvo erro. E já estava, era o Mursa, e o presidente ao lado do Mursa, e entrei ao intervalo. E quem vem a seguir é o... A seguir vem o Artur Jorge. O Artur Jorge novamente, exatamente. Vem o Artur Jorge novamente, que vem fazer a renovação da geração de 87, claro. Campeões europeus de 87. É aí que começa a renovação e começa a aparecer uma geração que vem a ganhar a hegemonia do futebol português. Porque eu digo isso porque de 87, é verdade que tenho ali o título de 87, mas depois volto a ser campeão com o Artur Jorge e em 10 anos ganhámos 7 títulos e é a geração de quando aparece Vítor Bahia, Fernando Couto, Rui Jorge, Folha, Jorge Couto, Jorge Costa. Portanto, é quando aparece a formação e conseguimos ganhar várias vezes. E depois vem o Bobby Robson, que vai dar continuidade e que é o início do Penta, com o Bobby Robson. Portanto, Artur Jorge, quando vem, é para fazer a renovação. Foram poucos os jogadores que ficaram. Eu lembro-me de João Pinto, de Jaime Magalhães, do André, do Bandeirinha, do Semedo, e que no fundo, perdoem-me se me esqueço de mais algum, mas no fundo foram eles, juntamente comigo e com que já vinha já de 3 anos, ou mais, já como júnior já treinava com eles também, mas no fundo foi essa transmissão da cultura Futebol Clube do Porto, da mística Futebol Clube do Porto. E esses jogadores foram muito importantes na criação ou na continuidade daquela força que era o Futebol Clube do Porto na altura e a passagem de testemunho para esses jogadores jovens. Sr. Rui Miguel Tovar, pegue na batuta. Vamos em frente. Tinha aqui estavas aqui com esta caderneta, guardaste, mas eu queria uma pergunta só. Vamos a isso. Não, porque é engraçado verificar que só há um bigode. Vítor Nova é engraçado porque agora há a moda das barbas, eu sou suspeito, e do bigode, não é? Mas não, nos anos 90 não havia tinha-se perdido essa ligação. Sei que o Best,
o guarda-redes, não é? Usava bigode. Usava bigode, era um Já com excêntrico, não é? 17 anos Pois, tinha bigode. já tinha 16, bigode. 17 anos já tinha bigode. E pronto, é engraçado porque é um detalhe, porque é tudo caras lavadas, menos o... E eu estou a recordar-me do Frasco O Frasco também pois, usava Frasco. bigode. Teve. É, Frasco, sim. e pouco mais, de Não facto. havia, assim, de momento, não... Eu não sei se o Sousa numa fase usou bigode. O António O Sousa. António Sousa. É provável, sim. Eu acho que o Mas Sousa é numa engraçado. fase... Mas o Vitor Novo, a minha imagem dele é esta. Vitor Novo. Saudoso Vitor Novo. E ele também. era gago. Era gago o Vitor Novo? O Não, Vitor não Novo sabia. Não sabia. gaguejava. Então também, e apanhaste o Cândido também. Apanhei também, Dois que guarda-redes. era também Dois guarda-redes que gaguejava. Aliás, era condição para ser suplente do Vitor Viana. Se calhar é. Mas uma personalidade muito boa, tanto um como o outro. O Vitor Novo, só mesmo antes para acabar esta parte, eu recordo-me que ele jogou o Benfica-Porto. Eu creio que na altura era o Silvino que estava a Ele entrou para o defender. lugar do Silvino O lesionado. Silvino não foi? lesionou, ou foi expulso ou lesionou-se, não me recordo. Provavelmente isso, E sim, lembro sim. que o Vitor Nova faz esse jogo todo. É verdade. E ele era o terceiro guarda-redes, era muito improvável e acabou por Sim, jogar sim, esse, sim. esse jogo. Sim. Ó Domingos, falamos do Quinito e do Artur Jorge. Para quem estava de fora, eles eram radicalmente diferentes. É verdade ou injusto? Sim. O Quinito veio de uma boa época no Espinho. E com ele trouxe até vários jogadores, desde o Congolo, o Zé Albano, o Pingo, e houve outro. Havia um Manuel também. O Rui Manuel? Rui Manuel. Portanto, Ok. o Quinito, no fundo, veio do Espinho e aproveitou da boa época que fez no Espinho e trouxe alguns jogadores com ele. O Quinito era um coração aberto, um coração grande. Ele vir treinar o Futebol Clube do Porto, para ele também era um sonho, ele disse. É uma pessoa porque eu tenho muito carinho, até porque ele, à frente do plantel, tratava-me por o meu menino. Ele tinha esse, mesmo à frente deles, ele dizia, houve um jogo que não me convocou e disse, eu não vou convocar o meu menino porque ele anda-se a portar mal, coisas assim do género. Portanto, ele tinha mesmo um Grande carinho muito personagem. especial por mim. E ele tinha um coração muito grande. E, na minha opinião, hoje a esta distância, digo que ele confiou em demasiado naquilo que era as grandes figuras do Futebol Clube do Porto. Gomes, Lima Pereira, Eurico, portanto, uma equipa que foi campeão europeu. Eu lembro-me que num jantar em Viarégio, os jogadores perguntavam: mister, nós podemos beber um copo de vinho? E ele dizia: vocês são profissionais, vocês são responsáveis, vocês são campeões europeus, vocês sabem o que têm que fazer. Portanto, era esta a vontade que o Quinito deixava. É evidente que não foi isso que fez com que ele tivesse o fracasso ou que não conseguisse se ingrar no Futebol Clube do Porto. Eu acho que foi mais a questão da equipa já ter sido campeã europeia, ver as coisas de outra forma, com mais 2, 3 anos em cima das pernas. Tudo isso ajudou e não fez com que realmente ele conseguisse ganhar e acho que foi isso que se passou com o Quinito. Mas continuo a dizer, é um homem que vivia o futebol e era um apaixonado por futebol. Paixão completa por futebol. O Quinito tem coisas na carreira deles que ficaram marcadas desde ir para o Estádio Nacional de smoking. Essa imagem Claro, é claro. incrível. Portanto, era um apaixonado. Ele sempre quis dar beleza ao futebol e é essa a imagem que eu tenho do Quinito. Um abraço ao Quinito, saúde Claro. para ele também. Também. E um abraço também ao Artur Jorge, que eu já não ouço falar do Artur Jorge há muitos anos. E era também uma personagem complexa, não era? O Artur era... Tive 3 Artur Jorge na minha carreira. 3, de personalidades diferentes, de momentos diferentes, e hoje compreendo como treinador que isso é possível, um treinador viver 3 fases de diferentes na sua carreira e formas de liderar e formas de estar no futebol. Um Artur Jorge que eu vivi quando tinha 17, 18 anos, que é quando eu vou treinar com o plantel sénior, porque houve 7 lesões antes da final da Taça dos Campeões Europeus, e ele precisava de júniores, e era eu e mais 2 jogadores que estávamos dos júniores, passámos a treinar a época toda com eles, e depois uma liderança rígida, pouca distância. Eu lembro-me tenho imagens de muito treino físico, muito à terça-feira falar num triângulo das Bermudas, isso não vos diz nada, mas a nós era logo um desespero, uma coça, depois de um domingo treinar à terça, fazer treinos físicos. Eu lembro-me do Madger e do José Molinar Zic a correrem lá atrás, sempre a correr, sempre a resmungar. E o Madger era assim, o José também.
Mas essa era uma liderança de exigência, pouca aproximação, pouco carinho. E depois, quando o Artur Jorge vem, vai trabalhar com miúdos, que estavam a querer se ingrar no futebol. Exatamente. Já vejo o Artur Jorge a rir. E havia um palhaço na equipa. Esse palhaço que punha era o único que conseguia fazer rir o Artur Jorge, era o Branco. Era o Branco. Quem diria? Quem diria? E o Artur Jorge aí já se ria, já era uma disposição diferente, porque eram miúdos, mais conselhos, mais perto de nós, e acho que esse foi um Artur Jorge já diferente. E depois apanho o Artur Jorge no Tenerife, já como jogador em 97, 98. Um Artur Jorge também diferente. Ele já tinha tido alguns problemas de saúde, as coisas da carreira dele também já não estavam a correr muito bem e acabou por ser um Artur Jorge mais fragilizado. Procurou fazer tudo e foi com o Raul Águas na altura como adjunto, mas já não era o mesmo Artur Jorge. Na minha opinião, como treinador, é normal, mas já estamos a falar 10 anos depois de ter sido campeão europeu e um Artur Jorge diferente. Mas foi um Artur Jorge que me ajudou bastante na minha carreira e guardo com muita boa recordação. Tu tiveste treinadores também míticos, estrangeiros, né? O Carlos Alberto Silva, o Bobby Robson. Sim, vamos pela cronologicamente. Ibites, o treinador que me lançou. Ibites, claro. Num futebol direto, num futebol muito pragmático, que não era fácil, um criativo, mas como ele também tinha Maja na equipa e tinha outros jogadores, mas um futebol... A imagem que eu tenho do Ibites é... Eu praticamente a chorar, vejo-me no balneário a chorar com um treinador, as lágrimas a virem-me por aquilo que ele tinha feito, conquistado. Ganhou Supertaça, ganhou Taça de Portugal, ganhou campeonato com 15 pontos de vantagem. E depois foi eliminado pelo Real Madrid na Liga dos Campeões, na Taça dos Campeões Europeus, e o presidente mandou o Ibites embora. O Ibites a despedir-se de nós e a chorar. Incrível. Eu com 18 anos, na altura, ou 19 anos, a ver um treinador a chorar por ir embora e por ter ganho o que ganhou, foi a primeira vez que deu-me um aperto no coração. E ele... foi ele que me lançou, um primeiro ano, fazer 15 jogos na equipa principal, e como sabe, na altura era difícil um jogador jovem entrar numa equipa principal, entrar numa equipa de campeões europeus, que ainda mais difícil, e portanto ele ajudou-me bastante e para mim foi um treinador que me marcou muito. Tomás Lavivic. E depois o Cas Alberto Silva. O Cas Alberto Silva, o Cas Alberto Silva tem uma personalidade forte e tenho dois momentos que marcam aquilo que é o Cas Alberto Silva, que é, primeiro chegou no primeiro dia que entramos para treinar, ele puxa por nós, mete-nos ali ao lado do túnel e pergunta-nos como é que nós jogamos. E cada um falou, os capitães, eu era um dos capitães também na altura, juntamente com o João Pinto, com o Jaime Magalhães, o próprio André, e ele perguntou, e então ele depois de nos ouvir, ele só teve esta reação, que já era a dupla Domingos e Costa Adinov. Da forma como vocês jogam, é assim que vamos continuar a jogar, eu não venho mexer em nada. E a verdade é que ele é 2 anos campeão. E não quer dizer que o trabalho dele não tivesse mérito, tem, não mexeu e a equipa continuou a ganhar, foi 2 anos campeão. Outra imagem que eu tenho dele é num jogo de pré-época, irmos jogar ao Varzim, particular, aquela equipa do Zé Maria e daquela que a imagem do Varzim, em que ele chega no início do jogo, diz, vamos jogar a bola no pé, vamos trocar a bola, vamos segurar o jogo, e nós vamos para dentro do campo, jogamos e tal, chega ao intervalo, ele só diz isto, esqueçam aquilo que eu disse. É para dar porrada, vamos adaptar ao jogo. Carlos Alberto Silva. Personagem. Incrível. E depois a última do comboio em Lisboa, em Santa Apolónia. Que é quando ele tenha que nós estamos todos no autocarro e quando olhamos lá para fora, ele já está a se embrulhar com um adepto que lhe mandou uma boca. Portanto, é a imagem que eu tenho de Carlos Alberto Silva, que é luta, é para ir para a luta, vamos para Durão também, um tipo Durão.
E há uma coisa que ele fazia, a seguir aos nossos treinos, ele punha-se em cima do tapete, a correr 45 minutos em cima do tapete, com uma pedalada, e ele já na altura já tinha perto dos 60 anos. Pois. Nós sentíamos envergonhados a ver o nosso treinador a correr 45 minutos em cima de um tapete. Se ele faz isto, não podemos ficar atrás, não é? Era mesmo isso. Faltava o Bobby, não é? Bobby Robson. Mr. Bobby Robson. Bobby Robson, acho que era o treinador inspirador, ou foi o treinador inspirador para muitos. Nós jogadores, nós treinadores hoje, e Mourinho tem muito de Bobby Robson, acho que é o treinador inspirador. Um líder que soube nas várias vertentes, desde o treino, a forma de gerir uma equipa, a forma de liderar o aspecto familiar connosco, era fabuloso. E a vontade de querer ir treinar. Nós jogadores às vezes temos dias que assim, hoje não me apetece treinar. Com o Bobby Robson dificilmente havia dia que a gente dizia não me apetece treinar, porque os treinos eram motivadores, eram de tal forma motivantes, e muita baliza, muito golo, muita alegria, e isto é o Bobby Robson, dentro do campo e fora do campo. E muitas das vezes ficava chateado quando a gente ganhava por 2 ou por 3-0, porque achava que a gente devia de ganhar por 4 e por 5 e por 6. É com o Bobby Robson que o Domingos é o melhor marcador. Sim, são 2 épocas. Exatamente. E que são 40, em 2 épocas são à volta de 45 São muitos golos. golos. São muitos golos. Ó Domingos, e esta coisa bonita aqui tem uma história também engraçada, não é? Esta Eu mostrei aqui ao Zeca. é a transição, é a chamada transição do design dos equipamentos de Futebol Clube do Porto. É uma reunião em que está o Luís César, que era o secretário na altura, mais o João Pinto, mais o roupeiro e o homem da Adidas. E então, quando se coloca a questão de colocar uma listinha amarela entre o azul e o branco, acaba por o Luís César dizer que não, que o Porto não tem que ter amarelo, não tem que ter esta listinha amarela, e o Porto não tem que ter amarelo. E o Luís César não queria que se mudasse o equipamento. Porto é Porto e há de ser eternamente Porto, e é o azul e branco e não há cá amarelo. Mas a verdade é que os tempos assim o obrigaram, pelas questões de marketing, pela questão de venda de camisolas, e todos os anos se muda por isso mesmo. Mas é essa a história que está ligada a essa camisola. E o próprio amarelo está no símbolo do Futebol Clube do Porto. E foi isso que se fez ver ao Luís César, que o amarelo está no símbolo do Futebol Clube do Porto, e portanto faz sentido que o amarelo exista também nas listas do Futebol Clube do Porto. Esta é uma camisola também está Sim, muito presente. E se calhar é das primeiras com o nome atrás, não? Sim, começa a haver também, Não é? começa a haver o nome. Na altura ainda não. Em que ano é que isto foi instituído aqui em Portugal? Estamos Boa atrás. pergunta. Tens ideia, Rui? Não tenho. Não tenho. Isto Eu deve apontaria ser, 94, isto é talvez, por aí, 94, 93, Pois. 94, é por aí. Já começa a Telecel, vejam lá que a Telecel agora... Telecel. Os cartões da E eu e o Rui Telecel. temos aqui um programa só sobre sponsors É verdade, míticos. já tivemos. A Revigreste também que é um lugar Revigreste, especial. Eu acho que Claro. vocês também se devem lembrar do primeiro número que tiveram, e esse na Telecel, porque não é? Normalmente Sim, uma sim. pessoa fica memorizado para toda a vida. Por acaso recordo. Até posso dizer que não vou dizer, Já mas não, já não existe. Já não existe. Luizinho, pega aí na batuta, vai em Não, frente. então, temos aqui outra coleção que é muito parecida com aquela que vimos há bocado com o Vitor Com Nova. uma grande diferença aqui, Rui. Morgan. Fernando Morgado. Couto de cabelo... Ai, desculpa. famoso Está aqui, está aqui. O Fernando Couto, Fernando Couto mas também está de cabelo curto. de cabelo curto. Também é uma inovação, e era raro encontrá-lo assim. O Fernando Couto, ao contrário, tu impuseste no Porto. O Fernando Couto ainda foi emprestado Famalicão e Académica, se não me engano. Acho que sim. Fazia parte da política do Porto, não é? E também aconteceu com o Rui Barros, por exemplo, com o Vian, Varzim. Mas tu impuseste no Porto. Qual era a grande diferença? Tinha a ver com a posição, Não. com a idade, não? Não, foi uma leitura que o Pinto da Costa fez sobre a situação. E eu vou-te dizer porquê. Porque na altura em que eu acabo a minha carreira de júniores, a minha fase de júniores, e tinha feito uma boa época, tinha marcado mais uma vez ao Sporting em Alvalade e no Estádio das Antas, e tínhamos sido campeões. E então apareceu o Marítimo, de Carlos Pereira como diretor desportivo na altura, apareceu o FAF, apareceu o Varzim na altura de Calisto, e mais outra equipa. E o Pinto da Costa achou muito estranho, porque há tanto interesse neste miúdo.
Ok. E o Pinto Costa disse, não vamos emprestá-lo a ninguém, ele vai ficar aqui. Ok. E foi isso. Incrível. E foi isso que aconteceu. Desconhecia por completo o Faf do Rui Costa na altura, O não é? Faf, não, o Rui Costa é um bocadinho mais tarde. Mais sim, tarde. mais tarde, mas o Faf estava na segunda Faf divisão na altura exatamente. e depois subiu. O Rui Costa Incrível. joga lá quando é campeão do mundo em 91, portanto é um bocadinho mais tarde, 90, exatamente. 91, É um bocadinho sim. mais tarde. Foi isso que aconteceu. Eu cheguei a estar reunido com o Carlos Pereira no Hotel Sheraton, e eu e mais o Cabral, que era o lateral esquerdo, Sim. e a negociar o contrato e tal, mas depois o Pinto Costa disse, não, tu não vais sair daqui porque alguma coisa se passa com tanto interesse, é melhor ficares aqui. O homem já tinha visão. E tem aqui o Madger, esta caderneta. Tem este pormenor, não é? Madger, para mim, foi o melhor estrangeiro que passou pelo Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto, felizmente, teve grandes jogadores, e não sou o único que partilha esta opinião, porque o Futre também já o disse e outros jogadores já o disseram. É evidente que somos suspeitos porque jogámos com eles, mas desde um Deco, desde Falcão, Claro. desde Hulk, há muitos jogadores estrangeiros com muita qualidade. Madger foi diferente porque apareceu ele a fazer aquilo que mais tarde haveriam de aparecer outros jogadores a fazer. As vírgulas, as rodopiares, o passar o pé por cima da bola. Madger tinha isso tudo. Pé esquerdo, pé direito. O Madger, tu há pouco falavas naquela jogada na linha, em cima da linha, como é que eu passei. O Madger passava. E tu, quando estavas a falar, eu lembrei-me de uma vez o Moser ter-me dito, eu não sei como é que tu passaste, eu estava em cima da linha num jogo Porto-Benfica, em que o Jaime Magalhães manda uma bola à trave, que eu faço uma jogada pela linha, ele em cima do risco de gol manda uma bola à trave, eu passei pelo Beloso, eu passei pelo Moser, e o Moser dizia, eu pus-me em cima do risco de fundo, como é que tu passaste? E o Madger fazia isso. O Madger, para mim, foi uma referência daquilo que eu podia crescer como jogador a fazer aquilo que o Madger fazia. O para-arranca, o sai para um lado, sai para o outro, e o Madger estava muito adiantado em relação ao tempo, e não foi mais devido a uma lesão que teve na coxa e que teve sempre esse problema, também um bocadinho a cabeça. O Madger era argelino, era um espírito livre, um espírito livre. O melhor amigo dele era o Lima Pereira. A sério? Já falamos aqui de Lima Pereira muitas vezes também, não é? Claro. Grande personagem. Domingos, duas questões muito rápidas. Primeiro, em relação ao Madger, comparação com o Domingos. Eu nunca percebi, olhando para vocês os dois, se algum de vocês era esquerdino ou destro. O Domingos também era um bocadinho como o Madger, porque rematava muito bem para a esquerdo. E depois, falou aí do Moser. Qual foi o mais mauzinho que apanhou a marcá-lo? Foi o Moser ou colocaria outro nome nessa equação? O Moser colocava-o, se calhar, na segunda posição. Eu lembro-me daquela dupla do Feyenoord, do Wolf e do o Van Gobbel. Van Gobbel, não é? Foi a dupla que eu olhava para eles assim, ai meu Deus, se eles me apanham, isto é um atestado certo. E acho que foi das duplas mais difíceis para jogar. Mas o Moser, o Moser era muito agressivo. Mas pela forma que falou sobre ele, até estavam bem fora do campo. Sim. Nós depois, a partir de um determinado momento, cruzámos-nos em férias no Algarve. Isso é giro. E ainda hoje temos uma boa relação. O Moser não tem nada a ver o que era dentro do campo e o que é fora. Claro. Da mesma forma que o Jorge Costa e o Fernando Couto é completamente diferentes, porque as pessoas, no fundo, a imagem do ex-jogador, as pessoas quando se cruzam connosco, tiram-nos a pinta pelo aquilo que nós fomos como jogador. E a minha imagem está associada de uma forma, como há outros jogadores mais agressivos e uma forma muito mais dura de jogar, também essa imagem está associada e está essa imagem que as pessoas têm. Mas a imagem fora do futebol são jogadores completamente diferentes. E o pé esquerdo e o pé direito, foi em Lessa que isso foi trabalhado ou é mesmo de nascença, Domingos? Eu habituei-me a querer fazer as coisas, criar dificuldades a mim próprio, o driblar com o esquerdo, o para-arranca com o esquerdo, e foi uma das coisas que eu também mais tarde exigi que os meus filhos também o fizessem. O Gonçalo é muito assim também, Gonçalo, não é? E o próprio Vasco também. Não driblam com o pé esquerdo, mas em termos de remate sai bem com o pé esquerdo, porque era uma exigência. Eu também cheguei a uma altura que eu dizia, eu só brinco contigo, ou jogo no jardim contigo, ou jogo cá fora, se jogar com o pé esquerdo. Eles não queriam, como ficavam todos chateados, com 7, 8 anos, eu não quero jogar, não jogo, eu não sei jogar, eu não consigo. Então olha, vou-me embora. Pronto, anda lá, eu jogo contigo. E foi assim, não é?
E gostava de brincar com eles dessa forma e felizmente surtiu efeito essa estratégia. Tenho só Mas, diz. uma pergunta a respeito do Feyenoord. É o teu golo mais... Marcaste muitos, mas é o teu golo mais feliz porque também foi no minuto 90 e significou o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões? Não? Sim. Acho que era isso. Portanto, isso entrada tudo na classificação. envolve muita... zero, é um golo recordo muito... perfeitamente. É um golo muito sério. É um golo em que já poucos acreditavam e esses são os melhores golos. É aqueles que quando as pessoas já não acreditam que vá aparecer o golo, ele apareceu. Do nada, ali numa bola do Vítor Baía estada para a frente, a bola ficou-me junto ao corpo e quase sem tomar balanço. Pois, não? E não é pé esquerdo. esquerdo, exatamente. Pé esquerdo, não é? Estamos a falar pé E fora esquerdo. da área, Pé não é? esquerdo, É fora isso. da área. Pois, é um grande golo. Mas eu tenho 4 golos que possa dizer assim, em termos de execução, um pé esquerdo, pé direito. Pé esquerdo contra o Feyenoord, pé direito contra o Werder Bremen, do 5-0. Um golo de cabeça contra o PSV Eindhoven no primeiro posto, aquele 2-0. E um malabarismo contra o Sporting no Estádio das Antas, 2-1, também mesmo a acabar, domínio com o pé esquerdo, rodopio, chute para o lado contrário. Acho que são 4 golos diferentes, fora aqueles que era onde eu achava que tirava grande vantagem, que era o cruzamento rasteiro ao primeiro posto, e eu aparecia sempre na frente a encostar ou a desviar, que aí tenho mais golos desses. E estavas a falar do pé esquerdo, o gol do Domingos no Europeu, com a Croácia. A Croácia. Com o pé esquerdo Tenho também. mesmo a imagem A entrada aqui na da área, cabeça. sim. é verdade. Cruzado. Cruzado, também. mesmo junto ao posto. Aliás, eu trouxe esta caderneta aqui para ser o pontapé de saída para a seleção, a parte da seleção. Acho bem, então. Porque a verdade é que, infelizmente, Portugal, com o Domingos, nunca esteve em um Mundial. Não. Fomos a esse europeu, de Tivemos memórias próximo também estive lá ali à portinha num Itália-Portugal de apuramento para os Os Estados seus Unidos. mundiais seriam o quê? 94 e 98, não é? 94, à partida 98. seria isso. Era. 94 com o Carlos Queiroz. Com o Carlos Queiroz, que nós jogámos um jogo antes com a Estónia ou Letónia, que tínhamos que ganhar por mais de 5 ou 6 golos. Era 4-0, ficou 3. 4-0 para a Itália. Para ir empatar à Itália. Génova, e assim teríamos que ganhar. E tivemos ali até bem pouco tempo. E é o golo do Inzaghi, salvo erro, que faz. E que é o Dino não é o Dino Baggio. Eu acho que não. Eu acho Dino que é Baggio, e acho que depois até se provou que era em fora de jogo. Sim. Depois veio saber. Milimétrico ou não, mas era fora de jogo. E portanto foi a vez que eu estive mais próximo para entrar no Mundial. E depois em 98 o Corto Jorge já ficamos um bocadinho mais longe, foi? Foi. Corto Jorge acho que já ficámos, fomos eliminados, porque já é... É Alemanha e Ucrânia, aquela da do expulsão Marco Patá, do Rui Costa. da expulsão do Rui Costa na Alemanha. contra a Alemanha. Que eu estive Portugal lá faz também. um grande jogo aí. Eu nem sei se era eu que ia para entrar ou quem é. Sei que é com o Rui Costa bem a sair. E depois há o Sérgio Conceição que está na imagem, não é? Que ia entrar. Acho que é o Sérgio. Acho que é o Sérgio Conceição. Pronto, mas aí já é tal geração. Já aqui neste europeu, que é a qualificação, já existe aqui uma mistura de geração. Estou-me a lembrar do Futa, do Rui Águas, mais velhos, o próprio João Pinto também está. Aqui já começa a aparecer o Figo, o Paulo Sousa, o Rui Costa, o João Pinto. Portanto, acaba por ser aqui também uma mescla de alguma experiência e com os novos talentos que viriam a ser considerados os melhores jogadores, como o Figo foi, não é? O Domingos faz uma grande temporada, 95-96. Sou o melhor marcador da fase de qualificação. Seria previsível ou presumível ser titular no europeu? Sim, tive uma lesão no final da época, em que isso eu não lembrava. Lesão muscular, em que teve mesmo em causa a minha participação no europeu. O António Oliveira mandou o Joaquim Teixeira ter comigo ao Algarve para saber como é que eu estava. E claro que eu disse que sim. Fiz os testes no Jamor e as coisas estavam mais ou menos bem. E vou para o europeu ainda a meio gás. E por isso é que eu não jogo de início. Entrei contra a Turquia e depois entrei também contra a Croácia. Contra a Dinamarca eu não cheguei a entrar, que empatámos 1-1, salvo erro. Mas estava... E depois já com a República Checa, mal o António Oliveira sentiu que estávamos a perder 1-0, meteu-me logo também. Mas foi um europeu em que teve ali essa dúvida pela lesão muscular que eu tive, mas foi essa a razão. Muito bem. Já agora o que é que falhou com a República Checa? A gente não jogou mal.
A gente não jogou mal. Aquele golo é um coelho sacado pelo Poborski e acabou por ditar muito daquilo que foi o jogo. República Checa, que era uma equipa muito bem organizada, muito bem defensivamente, e a prova é que chegou à final com a Alemanha. Claro. Não foi por acaso. Mas lembro-me na altura o próprio Gullit dizer que Portugal era o Brasil da Europa. Da forma como jogava, da forma como nós nos... E com a qualidade dos jogadores que tínhamos na altura, porque se analisarmos, estão aqui grandes jogadores e que marcaram uma geração. Não é? Claro. Esta mistura é espetacular, porque vinham 2 gerações de campeões do mundo, com alguns jogadores que estavam a aparecer, portanto, era aqui quase o auge de 2 gerações, Sim, não é? claro, e já muitos consagrados, não é? Sim, Consagrados por... Ainda tínhamos o claro. Futre na altura, não é? Sim. Que fez a fase de qualificação. Ao Mundial, ao Europeu não foi. Não foi, não. Mas fez a fase de qualificação. Sim, Figo, Paulo Sousa, não é? Só isso. Já Houve são. aqui uma luta pelas camisolas, porque havia vários sets aqui. O Vítor Paneira, o Tavares, o próprio Figo era o 7. Por isso é que o Figo não é o número 7. E eu já vos digo porquê. Porque o Sapinto era o 7. Havia aqui vários sets. Nós, antes deste europeu, reunimos-nos todos para sortear as camisolas. Só que o António Oliveira disse que não haveria sorteio. Haveria sim, quem quisesse a sua camisola tinha que a pagar. E para a pagar, esse dinheiro revertia a favor da família daquela pessoa que morreu no Estádio Nacional com o Berry Light. O Rui Mendes, Okay. lembrava-se assim, chamava-se assim esse senhor. Portanto, foi isso que nós fizemos. O mínimo por camisola, como licitação, era 1.200 euros. 1.200 euros. E então começou tudo por aí. Só que havia uns que tinham mais poder económico e começaram todos a lutar pela 7. O Figo desistiu. Disse, não, já não entro mais. E havia aqui esta luta. Quem é que ia ficar? Paneira. E eu acho que acaba por ser o Vítor Paneira. Acho que acaba por ser o Vítor Paneira ao 7. Mas o Sapinto desistiu. O Tavares desistiu. O Sapinto desistiu. E por isso é que eu também não sou o 9, porque senti que o Sapinto, a determinada altura, queria tanto a camisola 9, porque aqui havia eu e o Cadete, éramos os únicos 9 que havia na equipa. Exatamente. E à partida, o Cadete não entraria na corrida, porque sabia que eu tinha feito uma campanha e fui melhor marcador nesta fase de qualificação, mas o Sapinto entra comigo na luta. E eu cheguei a uma altura de desistir, disse, não, se queres tanto o 9, fica com o 9, e eu depois acabei por ser o 15. O 15, exatamente. Lá A está. tal Agora que eu camisola. tô- ok. A tal camisola. Lá que está. eu- E lutaste por alguém com o 15? Não lutei com ninguém, Entraste mas sozinho. dei mais do que aquilo que estava como base, mas acho que este gesto foi Foi bom. por parte do António Oliveira, foi bem pensado, e acho que a causa aqui é muito merecida. Foi uma cena marcante, eu ainda me recordo do nome do indivíduo, que foi atingido pelo Very Light, Sim, sim. Foi muito forte. Domingos, mais uma coisa bonita aqui, mais uma vez o 9, portanto aqui já era a afirmação do Domingos, total. Este é um modelo diferente que pouca gente se lembra, estas riscas, a questão do Porto usar estas riscas na Aqui lá, manga, na manga. com as camisolas brancas também, e é um modelo que, pronto, tentei ver modelos diferentes. Eu tenho ainda lá muitas mais camisolas. Tu trocavas Modelos, com todas elas adversários? diferentes, não, minhas e algumas, então trocadas tenho muitas. É. Tenho caixotes de camisolas. Caixotes? Isso não pode ser. E tenho muitas destas guardadas porque marca anos diferentes, modelos diferentes, mas desde a Adidas, desde a Capa, desde da Olympique, que jogámos da Olympique, Sim, lembro perfeitamente dessa marca. mais da Nike, acabei com Nike, é a última camisola que está e é a Nike mesmo, por isso mesmo. Já vamos vê-la também. É, Mas este padrão ficava sempre bonito, não é? bonito, Todo sim, azul. sim. todo não azul. eram cintadas como são hoje, bem largas. Os Larguinhas. calções também não eram larguinhos e curtinhos. A gente conseguia. Hoje não se consegue ver quase o joelho, mas na altura via-se bem o joelho. Muito bom, muito bom. Domingos, Espetacular. obviamente também queríamos falar um bocadinho sobre a sua transição para treinador. E a minha pergunta é muito simples. Quando jogava a bola, já tinha na sua cabeça, acho que vou por ali, quero ser treinador, ou teve muito a ver com a forma como acabou de jogar no Futebol Clube Porto e aquilo proporcionou-se?
mais a forma como acabei, do que propriamente como objetivo ser treinador ou como ambição ser treinador. Eu digo isto porque eu tinha mais 2 anos de contrato com o Porto. O presidente falou comigo e disse-me que era melhor vermos a situação, como é que se realmente continuava a ter aquele rendimento que era esperado. Eu tinha tido uma lesão novamente no tendão que tinha sido operado, e o tendão ficou preso o tendão cruzado anterior ficou preso por um arame, como se costuma dizer, e ter que ser operado e voltar a passar de 6 meses, o melhor seria mesmo terminar a carreira. E o presidente propôs-me que, ok, nós queremos que continues connosco, podemos ver uma situação de treinador, que ele tinha feito já em tempos com o Inácio, com o Rodolfo, portanto, e eu disse, tudo bem, vamos ver então o que é que pretendes. Olha, podes ir como treinador da equipa B, e trabalhas com o individual, e depois, à mínima oportunidade que eu veja que há a possibilidade de seres treinador adjunto da equipa principal, eu o farei. Pronto, ficou assim acordado, e também permitiu que eu durante esses 4 anos tivesse realmente, tomasse uma decisão ao fim desses 4 anos, pudesse ter algo que dissesse assim, pronto, ok, vais ser treinadora, não faz sentido, não tens jeito para isto, não é a tua área. E ao fim de 4 anos eu chego à conclusão que o melhor era realmente ser treinador, porque o último ano deu-me muito prazer treinar aquela equipa, o último ano como treinador principal da equipa B do Porto, treinar o Tiago Silva, treinar o Vieirinha, o Paulo Machado, o Ivanildo, o Hélder Barbosa, o Bruno Gama, entre outros o Bruno Val, Pedro Nuno, jogadores que conseguiram chegar à Primeira Liga, e jogadores baixinhos, mas uma equipa que me dava um prazer de jogar à bola. Eu não sei se é por ter sido treinador, isto é uma à parte, que eu sempre gostei de jogar ao ataque e gostei que as minhas equipas fossem ofensivas e criativas, e não tão defensivas. Acho que me preocupava mais com o aspecto ofensivo do que propriamente com o defensivo. E a verdade é que essa equipa jogava. E foi isso que me motivou e que me deu esse pensar ser treinador. No último ano, não esperei que a direção decidisse o que é que iria fazer aos seus treinadores, porque o Futebol Clube do Porto é ano a ano, na altura renovava ano a ano, e eu acabava o meu contrato, e eu fui ter com o presidente, agradeci muito a oportunidade, mas o meu caminho era outro, ia procurar ser treinador por outro caminho. O presidente, muito bem, disse que a porta estaria sempre aberta. A verdade é que fiquei 100 anos sem treinar, e ao fim de um ano ligam-me, o Bartomeu liga-me, eu estava no Brasil com o Jorge Costa e com o Sérgio Conceição, e não vou alongar muito mais, porque isto faz parte também, como já sabem, do livro. Mas a verdade é que ele ajudou-me nessa fase, e fui treinador do Leiria, e a partir daí comecei a ganhar o gosto. Comecei a pôr em prática coisas que eu gostava de ver nas minhas equipas. Fui um pouco, astuto e se calhar corri demasiado riscos, porque me apoiei em treinos do Saki, em treinos de livros de espanhóis, fiz coisas que experimentei em Leiria no meu início de carreira, que não tinha feito como treinador do Porto, porque não permitiam, porque era um modelo e idealizado por Lídio Val também, mas foi um ano de experiência. Saí de Leiria em 7º lugar, no dia em que o Bartolomeu resolveu dar a mão ao genro. Depois na Académica também fiz um 7º lugar, quase até a última jornada a lutar para entrar num lugar europeu para a Académica, e depois ao salto para o Braga, e depois a história daí para a frente já sabem o que é que aconteceu. Mesmo assim, 2 grandes épocas, porque é um 2º lugar numa época e uma final europeia noutra, não é? Sim. E o Braga que agora está bem, mas está num 3º lugar e na final da Taça de Portugal. Não há dúvida que vamos ver no dia 4 de junho como é que soa esta época, não é? Porque depende muito de ganhar ou não no Jamor ao Porto. E a verdade é que... Mas isto, 2º lugar e final europeia, são 2 épocas irrepetíveis na história do Braga, não é? Uma final europeia... E os nossos colegas, sempre que têm que fazer alguma coisa sobre o Braga,
perto do título, perto de ser comparação, campeão, não é? Existe sempre. ligam sempre ao Domingos Paciência. É uma tendência quase instintiva, Domingos. É verdade, e é com orgulho. Não sou daqueles que estou à espera que o Braga não ganhe, que não, eu quero que o Braga ganhe porque eu tenho lá muitos amigos e sei o que representa para aquela gente ganhar. E espero que um dia isso seja batido, que vai ser batido, porque acho que se o Braga continuar neste caminho, o Salvador, que é essa ambição que ele tem, é de realmente ser campeão em Portugal e depois daí procurar internacionalmente também o conseguir. Mas, como é que é dizer, para mim é um orgulho, foram 2 épocas muito boas. Quando me falam na questão do Salvador, da forma de ser do Salvador, eu tenho-vos a dizer que nunca tive um problema com o Salvador, porque quando se ganha não temos problemas com os presidentes. e acho que foi mais isso que eu vivi em Braga, momentos únicos, de coisas... Como treinador, pode ser que foi o meu auge da carreira. Depois, o auge, é evidente que em Portugal é chegar a um clube grande, eu também cheguei lá. E a partir daí, acho que já todos conhecem, são caminhos diferentes, projetos diferentes, de fracasso, de reconhecido, mas de um caminho, de uma experiência única por passar pela Turquia, pelo Chipre, pela Espanha. Não me arrependo nada, porque eu acho que um dia eu teria de deixar de ser treinador. É evidente que somos treinadores toda a vida, mas o futebol para o treinador tira-nos anos de vida, tira-nos saúde, tira muita coisa. E tira-nos um aspecto que, na minha opinião, é o mais importante, tira-nos a família. O futebol tira-nos a família. E isso tirou-me desde os meus 20 anos, que comecei a construir família. Eu acho que o futebol tirou-me muito tempo à minha família. E enquanto tivermos saúde mental e física, acho que devemos desfrutar, e é isso que eu estou a aproveitar. O Domingos está bem com a vida, nota-se perfeitamente, e ainda bem. Mas há alguma coisa que o faria voltar ao futebol, ao treino? Algum projeto especial ou não? É difícil, o bichinho está cá, aquela adrenalina, nunca nos deixa, tensão, não é? O antes do jogo, o libertar a energia toda depois do jogo, isso nunca nos deixa. E às vezes, quando vou a um treino ou ver um jogo, parece que mexe. Há aqui qualquer coisa, futebol é uma droga. Futebol é uma droga. E o treinador tem essa droga com ele. Não consegue estar fora do futebol e tem que estar no futebol. Agora nós tentamos minimizar os estragos e fazer com que deixemos de pensar e pensemos noutra. O jogador já passou. O jogador já não sinto isso. O treinador ainda sinto, claro. Porque o treinador eu sei que ainda posso ser treinador. Claro. O jogador eu sei que não posso ser jogador. Claro. E por isso é que, de certa forma, ainda mexe com às vezes aquela vontade de querer voltar. É evidente que teria que ser um projeto que, para menos sofrimento e mais prazer, que eu quero dizer, mais vitórias, menos derrotas. E esses projetos, por vezes, são mais difíceis de encontrar. Ruizinho, força. Então, antes de acabarmos, eu queria acabar com esta camisola, portanto, claro, aproveita mais uma ou duas perguntinhas. A camisola da despedida. A minha pergunta tem a ver com aquele outro gol mítico no José Alvalade, 1-0 de penalti que dá o título. E já que estamos numa semana em que o título pode ser celebrado ou não no estádio José Alvalade, até pode ser na véspera, caso o Porto tropece em Famalicão, em Vila Nova, mas a verdade é, o que é que esse título teve de especial durante o dia, porque envolvia o treinador Bobby Robson, de regressar a um estádio que bem conhecia. O que é que isso mexe com os jogadores, porque vocês eram bastante cúmplices do Bobby Robson. Isso tem influência quando se entra em campo ou também é esquecido e só a adrenalina é que conta? Não, nós sabíamos, nós corríamos muito pelo nosso treinador e só, como eu disse há pouco, esta ligação era uma ligação muito forte, mesmo os que não jogavam tinham uma ligação muito forte. Só para teres uma ideia, o Jorge Couto não era um jogador titular, o Bobby Robson adorava o Jorge Couto. O Jorge Couto adorava. Há histórias, não vale a pena, se não vamos alongar mais isso. Muito azar, Jorge, muito azar, Jorge. Mas nós sabíamos que ele tinha saído. Não foi nesse ano que ganhámos, porque no ano em que o Bobby Robson chega só ganhámos a taça. Já ganhámos a taça com o Bobby Robson. Depois no ano seguinte é que disputámos o campeonato e ganhámos. Mas nós sentíamos que era um jogo que ele queria ganhar, porque no fundo ele foi
entre aspas, escorraçado, Sim. e o presidente do Pinto da Costa, e bem, vou buscar um treinador que sai do Sporting. Não há muitos casos na história do Futebol Clube do Porto que o Pinto da Costa tenha feito isso. Ir buscar um treinador ao Benfica ou ao Sporting que tinha acabado de sair dali, não é? Claro. Portanto, e o Bobby Robson acaba por ter uma ligação muito forte, e ganhámos por ele, como ganhámos, claro, por nós, num campo difícil, num campo muito difícil, que hoje era impossível jogar. Eu agora estou confundido, desculpa. Nesse jogo é um jogo à noite, não é naquele jogo. No ano seguinte que é um campo muito difícil, parece uma areia, 2-0, é mas nesse jogo, portanto, é o penalti do Eordanov. Há um golo anulado antes, que eu salto com o Costinha, que não toco no Costinha, mas o árbitro, longe de pensar que um avançado pode saltar mais que um guarda-redes, e esse avançado era eu, fiz o golo. Mas a verdade é que nós ganhámos nesse jogo, e ganhámos bem, contra uma grande equipa. Das melhores equipas do Sporting, na minha opinião, com Figo, com Paulo Sousa, com Erdoganov, Palakov, Juskoviak, Valks, Tandvalks. Estamos a falar de uma equipa. Nós ganhámos a equipa do Bobby Robson, que era o Carlos Queiroz, não era? Acho que era o Carlos Queiroz, mas nós ganhámos a equipa do Bobby Robson, que era o Sporting do Bobby Robson. E isso para nós também foi um prazer, não foi um gosto. E ganhar com esse senhor balneário devia ser engraçado. Ele devia ser... O Bobby Robson tinha situações de dizer ao Vítor Bahia como é que ele se devia atirar para o chão, e o Bobby Robson atirava-se para o chão no próprio balneário. Lindo. Reparem o que é nós olharmos e ver o treinador de fato e gravata a mandar-se para o chão, a tirar-se, a dizer ao Vítor Bahia como é que ele se tinha que atirar. Portanto, é o Bobby Robson. Domingos, a conversa está muito boa, já vai um bocadinho longa, mas eu queria mesmo acabar com esta camisola, porque de facto simboliza aquele primeiro adeus. O primeiro adeus. A camisola é muito bonita por causa dos nomes que aqui estão, que são os teus antigos colegas de equipa, com as suas mensagens. Queres ler aqui, Rui, a mensagem que eles deixaram aqui para o Domingos atrás? Para o Domingos, com um abraço dos companheiros e amigos até sempre. E depois, há um bocadinho estivemos aqui a decifrar estas assinaturas. Consegue-se decifrar algumas. É evidente que lembro-me do Pedantel na altura, não é? E não é difícil. Tenho aí... Isto é 2001, não é, Domingos? É 2001, é o meu último ano. É o ano do Fernando Santos, aquele célebre que perdemos, aquele campeonato que perdemos para o Sporting a jogar em Vidal Pinheiro, e nós a jogarmos em Barcelos, mas acho que hipotecámos o campeonato em Faro. Na penúltima ou antepenúltima jornada, e 3-3, não é? A ganhar 3-1. A ganhar 3-1, fomos empatar 3-3. Mas é o plantel de Vítor Bahia, de Deco, do Pena, de Capucho, Jorge Costa, perdoa-me, os que estão nesse plantel, mas são muitos. Tu há bocado identificaste alguns logo assim. O próprio Alain Cheb. Eu por acaso. Tem aí vários jogadores. Ricardo Costa. Rafael, é possível? Sim. Aquele brasileiro que vinha do Passos. Sim. Estou aqui a tentar decifrar mais alguns. Não sei se aqui será o Cândido, não. É o Cândido. Cândido. Que alguns percebem-se muito bem. Mas o mais importante aqui é mesmo, de facto, o adeus do Domingos, que provavelmente terá sido o melhor avançado português dos anos 90. E dizer que adeus aos golos nunca é simples. E a minha última questão, antes de passar a bola ao Rui, é mesmo, quando se olha para isto, instintivamente, o que é que lhe vem à cabeça? É evidente que isto, olhando, eu não fui sempre um titular indiscutível. Tive a melhor fase, Carlos Alberto Silva, Artur Jorge, Carlos Alberto Silva e Bobby Robson foi o melhor. Até porque um avançado não é fácil manter uma regularidade, porque nós jogamos muito em velocidade e somos muito mais propícios a lesões. Mas chegar ao final de uma carreira, olhar para a história de um clube, e ir ao museu e ver-me lá entre os 10 jogadores no top 10 dos jogadores com mais jogos, um dos 10 com mais jogos, um dos melhores marcadores da história do Futebol Clube do Porto, um dos 10 jogadores com mais títulos no Futebol Clube do Porto, num clube com 130 anos, acho que é um orgulho. Nisto o futebol vai se modernizando, vai se vivendo contextos diferentes. É evidente que o passado não havia as condições, não havia as câmaras que há hoje,
não havia as redes sociais na minha época, porque isso parece que não faz-se melhores jogadores, ou vê-se se calhar melhores pormenores com mais câmaras do que a câmara central, como o teu pai fazia os comentários lá de cima, ter que ver um campo todo e comentar um jogo, e não tinha os apoios das câmaras, era muito mais difícil. Mas voltando atrás, dizer-te que é uma carreira com muito orgulho, ligado a um grande clube, só tive 2 clubes e os 2 de azul e branco, que foi o Tenerife em 97 a 99, mas foi um orgulho, é um orgulho pertencer e estar na história deste clube. Nunca escondi o meu portismo. Na época que eu nasci, quem dominava era o Benfica. Lembro-me daquela grande equipa do Benfica, de Taça UEFA, do Filipovic, Nené, do Pietra, do Alves. Como um jovem admirava também essa equipa, e já tive a oportunidade de dizer ao João Alves o significado dele jogar com as luvas pretas, não é? São coisas que me marcaram em 7, 8 anos, 9 anos, mas cresci a ver esse Benfica. Mas no dia em que cheguei ao Porto, conheci o Porto, virei portista, não só por jogar no Porto, mas por conhecer as pessoas que viviam aquele clube. É evidente que quem está fora valoriza as mais altas figuras da estrutura do clube, mas eu valorizava também as pessoas que eram a máquina que fazia aquele clube funcionar, que era a Sra. Maria da Lavandaria, o Sr. Manuel da Sapataria, o Sr. Lopes da Sapataria, o Sr. Manuel Roupeiro, toda essa gente é que... Dona Albertina, Chation, portanto, são essas pessoas que de certa forma, nos criaram uma ligação muito forte àquele clube. Portanto, assumo, e sempre o assumi, que era portista, e fui conotado mesmo como treinador. Já tive a oportunidade, sempre, toda a vida fui conotado como sendo um elemento do Futebol do Porto, mesmo treinando a Académica, o Leiria, o Braga, Sporting, tudo. Portanto, é com grande orgulho que falo da minha carreira como jogador. Sr. Rui. A minha última pergunta tinha a ver com a família, com o facto de 2 dos 3 filhos terem seguido carreira no futebol, ainda estão aí, um no Celta, o outro na Académica. O primeiro também prometia, mas a história... O João também jogou domingos. A história acaba por ser engraçada. Jogou nos infantis e no Porto, andou ali 2 anos. E eu, como pai, e olhando para a coordenação dele, eu pedi ao treinador mesmo: faça-me um favor, proteja o meu filho. Foi a única coisa. Ele andou ali... É o mais velho, João. O mais velho, João. Ele não fica triste por eu contar isto, porque ele já o disse. E o Sr. Álvaro punham em determinado momento do jogo, para ver, podia sair. E até que chegou uma altura que andou a lateral direito. E com todo o respeito pelos laterais direitos, quando tu não jogas muito a bola, vais para a lateral direito. Hoje temos grandes laterais direitos, mas trabalharam de outra forma e é diferente. Mas foi isso que aconteceu com o João. E felizmente tentei-o empurrar para o surf, comprou uma prancha de surf, foi para a água, tentou-se pôr em cima da prancha de surf, não conseguia ter grande equilíbrio, queria desistir, e a gente lá disse: olha, mas tenta o bodyboard, que assim o bodyboard põe só o corpo em cima da prancha. E ele lá foi pelo bodyboard. Não sei se perdeu um grande jogador, mas pelo menos ele ganhou um espírito diferente para a vida dele. Mas ele teve noção que não era suficientemente bom para jogar no... Teve. Num momento em que me pede para ir para outro clube, e eu ainda fui ao Progresso com ele, andou lá uma semana. Histórico do Progresso, andou lá uma semana porque tinha lá um amigo na escola, mas ao fim de um tempo treinar, ao fim da tarde, frio, pelado, andar-se a atirar para o chão, ele disse: pensou bem, pai, se calhar tens razão, é melhor eu sair. E eu... Nada. Mas é curioso o pai também ter noção, não é? E não acontece muitas vezes, que alguns forçam. A minha pergunta também tinha esse lado... da sensibilidade de cada um, não é? Claro que sim. Dos pais, sobretudo, e também do filho. A história é importante e bastante carinhosa dos dois lados, porque é o pai tentar, ok, vamos lá ver o que é que ele dá. Ok, é lateral direito, mas vamos dar força, não é? Queres ir ao Progresso, vamos ao Progresso. E depois o filho também ter noção de que
isto não é para mim. E é uma lição para todos, não é? Claro que é, claro que é. E no mundo em que, e tu falaste das redes sociais e das câmaras, nós às vezes vemos comportamentos de pais / adeptos que são tristes, não é? E a pergunta foi, saquei esta pergunta de propósito também para as pessoas perceberem que o lado humano é o que mais interessa e não o lado desportivo ou o futuro lado monetário. O que importa é que o João é feliz, tem uma vida porreiríssima, aproveita muito bem. Desfruta dos irmãos. É evidente que ele deve sentir alguma tristeza ali no fundo, porque gostava também de viver os momentos que os irmãos estão a viver, mas acompanha os irmãos, desfruta dos irmãos, das vitórias, do sucesso dos irmãos. E é assim, mas ele tem outra forma de estar na vida, está ligado ao desporto, formou-se em desporto também. Cuida do corpo dos outros, que é personal trainer, e portanto é outra vida. Parabéns ao João, ao Gonçalo e ao Vasco pelo pai que têm, acima de tudo. O que eu posso dizer, Rui, é que o episódio 50 do Destino de Saudade foi tudo aquilo que eu idealizei. Não sei se queres compor aí com uma cerejinha no topo do bolo. A cerejinha é no episódio 100, trazemos cá o Domingos outra vez. Novamente. Domingos, muito obrigado. Espero que tenhas divertido, acima de tudo. Gostei muito. É um gosto falar consigo mesmo. Nós, no 51, vamos ter aqui uma novidadezinha, não é? É verdade. Que se vai chamar Música Mestre. Música Mestre. Basicamente, nós vamos acrescentar um segmento com uma música ligada ao mundo do desporto, que vai ser escolhida alternadamente por mim e pelo Rui. Claro. E já sabem, Spotify, YouTube, 00, Sr. Domingos Paciência, Sr. Rui Miguel Tovar, foi um gosto. Obrigado a todos, um grande abraço. Obrigado.